Alô amigos, estamos começando mais um programa .net. Hoje numa casa diferente, não estamos no Box 21, estamos no gabinete do prefeito de Porto Alegre, que pela quarta vez tem uma mulher no seu comando. É a nossa vereadora, a nossa amiga, a vereadora de Porto Alegre, mas é de Veranópolis, Sofia Cavedon. Tudo bem, Sofia? Tudo bem. É um início de ano maravilhoso para mim. Quero dizer que é uma honra, é um privilégio, uma grande responsabilidade responder pela cidade, né, por 10 dias, em função de estar na presidência da Câmara de Vereadores, né? A nossa cidade hoje liderada pelo prefeito Fortunati e a vice-prefeitura é exercida pela Câmara. É interessante essa lei, né? Não é a presidenta, é o poder legislativo que tem que se responsabilizar pela cidade, uma vez que o prefeito não tem vice. E eu entendo nesse sentido, né, o espaço que ocupo aqui, tenho procurado estar muito presente na cidade, muito atenta, propondo aos secretários temas que a Câmara acumulou e que tem alternativas, leis que já aprofundou e que não estão ainda em execução ou realizadas, tensões que a cidade tem trazido em relação a espaços da cidade, a políticas públicas, e acompanhar de perto, inclusive, reagindo a temas mais momentâneos. Essa semana enfrentamos um problema sério do lixo, do recolhimento de lixo na cidade. Hoje tem uma opinião um pouco mais clara sobre os problemas. Tenho acompanhado, fui com o diretor do DMLU acompanhar uma coleta hoje cedo, porque a cidade não pode, uma cidade linda como a nossa, uma cidade que é campeã de árvores, conviver todo dia na calçada com o lixo que não está recolhido, que está mal acondicionado, que está misturado, porque isso não é mais postura aceitável para ninguém no planeta, né? O planeta Terra está em agonia, nós não temos mais onde enterrar lixo, nós precisamos reduzi-lo, nós precisamos separá-lo, nós temos que qualificar nossa postura cidadã. E a gente percebe que a cidade produz mais lixo, mais, né? Nós não estamos acompanhando o debate internacional de preservação do planeta que passa por reduzirmos o lixo lá em casa. Então, encharcada desses temas e de cidade é que eu estou com muito orgulho aqui substituindo o prefeito Fortunati. A nossa prefeita em exercício de Porto Alegre, Sofia Cavedon, eu conheço já há muitos anos, por isso até um pouco de intimidade que nós temos, nos conhecemos há muito tempo, desde o tempo que ela foi secretária municipal da educação, né, durante a administração do PT em Porto Alegre, a administração popular aqui em Porto Alegre, e desde aquela época começamos a travar momentos nas nossas vidas, em outros veículos de comunicação que eu trabalhava, e a Sofia sempre presente lá, representando seus pontos de vista, principalmente nessa área da mulher e da educação. Eu quero só lembrar uma coisa, eu sou um cara privilegiado, porque eu entrevistei 3 prefeitas de Porto Alegre. É um cara sensível, né? E atento. Né? Foi a Margarete Moraes, a Marga, né, vereadora do PT, foi presidente do Partido dos Trabalhadores em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul também, né? Ela foi no Rio Grande do Sul, não em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, né? Ela substituiu o Olívio quando ele foi candidato. Exato. Então, a Margarete Moraes, também ligada à área de cultura, foi secretária de cultura, né? Secretária de cultura por 2 gestões, secretária adjunta do Pila Vares. É uma história longa na cultura de Porto Alegre. A Maria Celeste, que também foi presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, presidente e prefeita de Porto Alegre. Prefeita varia, presidente para mim não varia, então foi presidente da Câmara. E agora a Sofia Cavedon, a vereadora Sofia Cavedon, que é presidente da Câmara e prefeita em exercício de Porto Alegre, e a Mercedes Rodrigues, que foi procuradora-geral do município na primeira gestão do prefeito José Fogaça, é isso? É isso, a Mercedes, como o doutor João tem substituído eventualmente o prefeito Fortunati, vamos dizer, a terceira na sucessão quando não há vice, né? Procurador-geral. Primeiro é a Câmara que substitui, depois os dois, ou prefeito e presidente da Câmara, estando incompatíveis, que às vezes acontece, né? Quando o presidente da Câmara é candidato, por exemplo, à reeleição, como aconteceu com o presidente Tessaro, ele não pode assumir substituindo o prefeito, né? E aí assume o procurador-geral, que eu me parece muito pertinente. O procurador acompanha todos os temas da cidade, né? Está
apropriado, sintonizado com o prefeito. Então, até enfrentamos um debate sobre isso, mas permaneceu e mantivemos estes critérios. Vereadora e prefeita em exercício. Eu me questiono muito sobre a participação da mulher na política. Eu acho muito pouca. Nós temos aí, em média, vamos lá, metade da população brasileira são mulheres, né? E nós não temos nos partidos as cotas que são obrigatórias de candidatas não são preenchidas. É uma dificuldade em qualquer partido político tu conseguir candidatos para atingir aquela cota que a Justiça Eleitoral exige. E a própria participação da mulher. Por que essa dificuldade, Sofia? Eu vejo que a mulher não... Eu não entendo o porquê da não participação da mulher mais na política, porque a gente tem excelentes exemplos de mulheres na política. Nós somos hoje governados, governo federal, nós temos uma presidente da República, tivemos uma governadora, que varia o gênero, né? Governadora, a Ieda, aqui tantas outras governadoras e prefeitas em todo o país, né? Vereadoras, deputadas estaduais, federais, mas a quantidade em relação ao número de homens é muito pequena. Por que isso? E olha, quando mulher assume, muitas vezes, a maioria das vezes dá certo. Claro que homens e mulheres têm problemas, têm defeitos, têm limites, né? Mas a mulher, eu quero te dizer que ela é muito mais cobrada quando ela vai para o espaço público. Isso é mais cobrada em dois sentidos. Num é que ela não é liberada dentro da família das funções que ela tem por tradição. Ela não é liberada. Ela tem dupla jornada de trabalho. Ela é dona de casa, mãe e tem a outra atividade. Não tem dúvida. E eu digo não é liberada porque é dureza tu disputar estar fora de meio-dia, de noite, o horário do almoço, que é tão importante a mãe, a família estar reunida. É muito difícil para quem assume a política à noite. Então, por mais que a família compreenda, ela exige os filhos. Mas isso vem de uma cultura, Orlandini. Acho que nós temos que reconhecer que nós estamos muito longe de conseguir, porque para mim o que é revolucionário, o que vai transformar esse tema das mulheres, é a divisão das tarefas da manutenção da vida. O que são essas tarefas? Lavar uma louça, guardar uma roupa que foi lavada. Isso leva um tempo, é tão chato guardar roupa. E sabe... limpar, botar o lixo na rua, preparar uma refeição, mesmo quem tem empregada, mesmo as mulheres de classe média que pagam outra mulher para dar esse suporte, de noite ela não está em casa. E aos finais de semana também não. Então eu sou uma mulher que tenho esse privilégio de ter uma pessoa trabalhando comigo e que aos finais de semana com os meus 2 filhos e marido, preciso lembrá-los, pessoal, vamos lá, começou o sábado, nós não temos quem resolva por nós temos que dividir as tarefas, porque todos então poderemos ir no cinema, todos então poderemos fazer a leitura de um jornal, porque via de regra a mulher fica funcionando em casa, porque senão a casa vira uma loucura, porque todo dia, né, tem demanda. E os homens estão liberados para as atividades públicas, ou atividades de cultura, ou atividades de lazer. Então, isto não foi transformado. Eu não tenho, assim, dados percentuais, mas eu acho que está transformado em muito poucos lares brasileiros. E aí não tem, Orlandini, mágica, porque política é tempo de acúmulo, é experimentação de embate público, porque a mulher ela é predestinada na escola, para o espaço privado, né? Então ela também não tem uma coragem, que é a coragem de enfrentar um embate público, de ser questionada, de sustentar publicamente as ideias, porque as mulheres nunca tiveram que ir para uma reunião fazer uma fala diante de 10, 15, 20, 50 pessoas. E se não fizer isso nunca, o constrangimento que dá, orgânico, chega a ser orgânico, tem um constrangimento que não lhe permite ocupar esse espaço. Então, nós temos, e eu acho que é interessante que as mulheres, elas estão ocupando outros espaços em mais número. Quando a mulher, por exemplo, presta um concurso, então espaços onde ela faz concurso, aí os espaços Ministério Público, aí a gente já vê mais mulheres, porque aí as mulheres estudar quietinhas, né, sem ter que fazer essa intervenção pública, já conseguem mais. Empresas, gerentes, a gente já enxerga a mulher evoluindo mais. Agora, a política é muito mais exigente, quer dizer que é muito mais exigente, porque é o tempo inteiro um feedback do outro, né? E uma necessidade de convencer, de se posicionar. Eu me lembro muito, quando eu saí, fiz essa transição, tu lembraste de secretária de Educação,
já ir para a Secretaria de Educação, sair da condição de sindicalista, de professora, já te exigiu um outro... Tem que ter opinião sobre política pública aqui, ali, sobre políticas gerais, sobre leis gerais da educação. Agora, eu me lembro que eu era secretária adjunta, eleita vereadora, no dia seguinte chegaram para a Sofia, qual a tua opinião sobre a passagem de ônibus de Porto Alegre que vai aumentar? Né? Quer dizer, que tu sai do lugar temático, tu sai de uma e tu vai para o mundo. Não, e qual a tua opinião sobre o socialismo na Rússia e o capitalismo e qual é a solução? Então, assim, é óbvio que tu está exposta, muito mais exposta, a ter que ler muito mais, ouvir opiniões, acompanhar jornais, e isto, a mulher que sustenta a casa, que dá continuidade à vida das famílias, ela não consegue fazer. Acho que isso é muito importante que a gente encare de frente, né? Porque acho que perde a democracia com isso, eu não tenho dúvida. Porque a mulher tem outras sensibilidades, tem outro acúmulo de experiência, a forma dela sentir o mundo, sentir os problemas, traz uma contribuição diferente que o homem. Então, quando ela está fora das decisões, da elaboração da política, é claro que a sociedade perde, eu não tenho a menor dúvida. E os homens deixam de evoluir, né? E eu quero também falar desse outro lado dos homens, se ainda dá nesse minutinho. Porque eu também acho que os meninos, meninas, os nossos filhos perdem muito com o afastamento que o homem tem, o maior afastamento do homem do que a mulher da criação dos filhos, que também é uma imposição na sociedade, né? E o próprio homem perde, né? Minha experiência com meu companheiro é que os homens têm que aprender a curtir a relação com as crianças. Porque eles foram criados muito duros, eles não sabem lidar com a brincadeira, eles não sabem lidar com a dificuldade repetida das crianças de se organizar, de querer brincar, de, sei lá, mil questões que a mulher acaba aprendendo porque ela cuida. E aí o homem não relaxa, não experimenta a maravilha que é participar da realização do crescimento de um ser humano. Eu vejo que os homens que conseguem ter mais tempo para isso, eles evoluem, eles se tornam homens mais felizes, mais completos, né? Se redescobrem a sua infância. Então, acho que tem uma vantagem muito grande para o homem compartilhar essas atividades. Nós precisamos que eles descubram, nós precisamos oportunizar a eles isso. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto Net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. E tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa Ponto Net aqui no gabinete do prefeito de Porto Alegre, onde está, no exercício da prefeitura, a vereadora Sofia Cavedon como prefeita de Porto Alegre, a 4ª prefeita de Porto Alegre. São poucas, em 238 anos vão fazer este ano. 238? Instalado. Só 4 mulheres, nenhuma prefeita eleita como prefeita, e sim assumindo o cargo. 4 mulheres de coragem, de luta, e que enaltece essa condição da mulher gaúcha, mas que precisa ocupar mais espaço na política. Sofia, tu ficas vereadora até domingo, agora dia 16, como prefeita, né? Prefeita em exercício, vereadora Sofia, tudo. Sim. Confunde os neurônios do Orlandini também. Se confunde um pouco. Nesse período, tu está fazendo uma agenda intensa. Inclusive, essa semana, tu já tem marcasse de pronto uma audiência com o governador do estado, Tarso Genro. Eu achei que era necessário, porque é uma semana, digo que 10 dias, assim, onde estão cabendo muitas agendas importantes, assim, o privilégio de eu poder fazer interlocução diretamente com os secretários municipais, de chamá-los e, de fato, eles atenderem e andarem comigo. Eles já, em 5 dias de prefeita, já tem 3 grandes temas que nós
já sentimos e sabemos que temos que encaminhar com o governo do estado, porque são áreas estaduais na cidade de Porto Alegre, ou são políticas estaduais, e para nós esse novo governo terá uma atenção especializada. Eu tenho certeza, na posse como presidenta da Câmara, onde estava presente o vice-governador Beto Grill, no meu discurso fiz uma fala bastante dura em relação à postura que os governos do estado têm com a capital via de regra, que é uma postura que beira o desrespeito muitas vezes, né? Decisões que se tomam, um projeto de lei que o governo às vezes manda estadual para a Assembleia, são votados sem consulta à cidade de Porto Alegre, e são tentativas, são mudanças importantes na cidade. Agora há pouco foi trocada uma área do Jockey com o Jockey Clube, é uma área onde haverá um grande empreendimento. A cidade não opinou sobre o tema, ali tem uma área importante conflagrada na Zona Sul. Há também o Morro Santa Teresa, e esse tema do Morro Santa Teresa estou levando ao governador, porque essa é uma área estadual, né? Ali tem um grande grupo de famílias, 7 comunidades que já ocuparam há muito tempo. Para fazer regularização fundiária, o Estado precisa concordar, encaminhar o parcelamento do solo, até mesmo ele ou fazer a concessão dessa área para as famílias, ou encaminhar ao município, o município poder fazer, senão o município não pode. E aquelas famílias reivindicam água regular, luz regular, porque eles não têm água no verão, eles coletam água à noite Tem um riacho, uma fonte ali, né? Tem, inclusive, uma fonte. Eles se salvam na fonte, no meio do... Porque a água não é regular, ou seja, não tem como nós garantirmos dignidade para essas famílias se nós não encaminharmos a regularização fundiária. E há um movimento em Porto Alegre querendo instituir um parque para todos termos acesso. É linda aquela área, é linda a vista da cidade. A cidade ganharia mais um parque tipo Redenção, com mais áreas preservadas, áreas que não poderíamos sequer, talvez, entrar, mas que ali tem, inclusive, a possibilidade de termos um centro cultural, em função das construções da época de Dom Pedro II que tem ali. Então, essa demanda depende muito do Estado definir e presidir, né? Coordenar, ser gestor na articulação com o município. Assim como o Delta do Jacuí, que as 4 ilhas mais populosas estão afetas a Porto Alegre. A sua população, mas as áreas são estaduais. Nós queremos fazer regularização fundiária nas ilhas, porque é a mesma condição de vulnerabilidade, de fragilidade na infraestrutura que vive o Morro Santa Teresa, vive as ilhas, como um agravante, porque aí tem também a subida das águas, tem área de risco, e nós precisamos que o Estado encaminhe uma articulação com as prefeituras envolvidas, que Canoas, Eldorado, Guaíba e Porto Alegre, mas Porto Alegre tem o maior interesse, porque é a maior população. Porto Alegre hoje remenda, né? Arruma um pouco lá a via, não tem condições de construir creche porque os terrenos não são regularizados. Então, esse é um tema importantíssimo. Todos eles, eu acho, tenho certeza, o governador responderá, porque o vice-governador, o Beto Grill, disse que o Tarso já tinha, inclusive, escalado o vice-governador para fazer a relação com a capital, que eu achei já uma outra estatura de tratamento que teremos, né? E o outro tema, tem mais um, que é o tema dos jovens, a juventude atendida pelas escolas de ensino médio. São escolas do governo do Estado, né? O ensino médio, quem dá conta é o governo do Estado, mas são os jovens da capital. E a gente tem uma realidade que é muito triste, que é 50% da juventude de 14 a 17 anos da capital, só 50% está na escola. Quer dizer que esses outros 50% eles estão ou no subemprego, ou envolvidos com droga, ou sem alternativa de vida, né? E um dos elementos que para nós é muito claro, porque nós temos uma demanda que chega através dos conselhos tutelares, é que nós precisamos de transporte gratuito para esses estudantes chegarem nas escolas de ensino médio. São escolas muito mais centralizadas do que a de ensino fundamental. Nós temos vagas, nós temos espaço físico no Julinho, no Instituto de Educação, no Paula Soares, e nós precisamos garantir que esses jovens chegam. E, para isso, a Prefeitura de Porto Alegre já tem uma estrutura, já trabalha com o ensino fundamental nesse sentido, mas o financiamento terá que ser do governo do Estado, porque, afinal, o ensino médio afeta o governo do Estado, a legislação federal diz isso, trata disso, e o governador, ele
já, inclusive, acolheu no programa de governo e a gente quer ter a alegria de março começar piloto o transporte gratuito para o ensino médio. Eu acho que isso vai ser transformador da condição da juventude em Porto Alegre. Então, são temas que a capital precisa de uma atenção e precisa de uma coordenação do governo do Estado. Prefeito em exercício, eu gostei da questão que tu colocasse muito bem, aquela área do Morro Santa Teresa. Até eu convido você, nosso telespectador, sobe o morro, tenta entrar na TV Record, vai ao fundo lá da Record e você vai ver a beleza que é aquele morro, que nós estamos daqui a pouco entregando ou para especulação imobiliária, ou vamos abandoná-lo à sua sorte e vai estar lotado, vai surgir vilas clandestinas ali, que é o que a gente não quer. Talvez o parque seja o melhor, e ajeitar a vida daquelas pessoas que já vivem ali há tanto tempo, né? Tem aquela área que é a fundação a fase, né? A fase, né? De atendimento socioeducativo. Tem prédios históricos ali, né? Tem um prédio maravilhoso, que infelizmente ele é maravilhoso arquitetonicamente, não tem paredes de 2 metros. Mas os meninos estão muito ali, estão os nossos adolescentes em conflito com a lei, que tiveram que ser privados de liberdade. E as condições estão péssimas, assim, inadequadas, mas o prédio é um prédio histórico. E há, inclusive, um prédio que foi aquele que queimou, que é a antiga FEBEM, que aí, então, está uma carcaça no meio do parque. Esse aí tem que pôr abaixo. Então, tem um prédio e tem a possibilidade de... já tem uma outra área construída também, menor. Então, tem que reordenar, até pelo nosso sistema aí de justiça brasileiro, que está dizendo que nós temos que atender esses adolescentes em grupos menores, tem que ter alternativas de cultura, de renda, de estudo. Então, esse reordenamento ele é importante, né? E era até argumento para a venda do morro, né? Mas há recursos do governo federal, tem o governo do estado como fazer de outra maneira. Nós queremos que uma parte fique para a fase, mas uma parte já vire um centro cultural, né? Para que o parque tenha também um espaço de cultura. E acho que é uma informação importante, Orlandini. Nós visitamos, porque o movimento pelo Parque Morro Santa Teresa é um movimento que a IAB, Sindicato dos Engenheiros, o Movimento de Defesa da Orla, estão todos envolvidos em Porto Alegre, junto com as lideranças daquelas comunidades. E eu estive pessoalmente visitando o parque, fazendo caminhada com eles. E o que tu dissesse é a verdadeira, a mais pura verdade. A vista de lá de cima é belíssima, é uma vista para o Guaíba, tem muita área verde, tem uma possibilidade de caminhos que se pode andar, tem fonte, tem animais, tem uma flora e uma fauna diferenciada, mas o mais legal que nós descobrimos lá é que aquela ocupação ela está congelada por organização dos moradores. Então, em cada uma das comunidades que a gente chegava, na Vila Gaúcha, na Vila Ecológica, eles nos diziam, olha aqui, ó, aqui é o limite, ó, tá vendo esse campinho? Aqui tem uma vigilância de toda a comunidade, daqui ninguém constrói, porque eles também estão preocupados em não se desmoralizar, vamos dizer, na sua demanda, né? De que eles estão lá há muito tempo, de que eles querem regularizar e que eles querem preservar. Então, isso é importante, mas isso não pode nos acomodar. Nós temos que imediatamente tomar providências. Tem uma questão que lá de cima da Record dá para ver, é que os pinos... Sabe aqueles pinos que tem em cima na Record? Eles estão, as sementinhas voam e tal, e começaram a crescer. Tem mudas pequenas, assim, a gente vê já uma fila na área que é de uma vegetação outra, que deveria ter ali. Isso é a SEMA, para a Secretaria de Meio Ambiente, deveria fazer a retirada. Então tem que ter um manejo daquela área de preservação. E ela é muito central na cidade para preservar com mata nativa e não com essa mata alienígena que não é daqui. Exatamente. Aquilo ali eu até... Que prejudica as regiões, quem não sabe, né? Trazer uma árvore que não é de um determinado local, colocar ali, tu pode acabar com a tua fauna e a flora local. E isso, não, esse pinus, inclusive, cai aquelas folhinhas, não é folhinha, nem chega a ser folhinha. Ele mata a grama. Ele mata, ele tem uma resina, nada cresce embaixo. Então, esse é um dos cuidados, né? Que tem que ser. E lá a gente também observou que tem muito lixo, porque acaba que o lixo da beirada da comunidade se espalha. Não tem, assim, focos grandes de lixo, mas a gente vê que pode ter um cuidado, né? Tem uma parte de uma pedreira também. Então, para caminhadas, para esse povo que gosta de fazer
esses movimentos de reconhecimento de fauna, de flora, vai ser maravilhoso. E pode virar, inclusive, um ponto turístico da cidade mais adequado, porque lá em cima, lá no Belvedere, ali em cima, que tem na frente das estações, até um pequeno monumento que tinha lá está quebrado. Então tem que ter uma feirinha, pode ter uma feirinha tipo as feirinhas que tem em Buenos Aires, pode ter ali uma feira de artesanato, né, nos sábados, então as pessoas sabem, vão visitar, passeio no morro, se tem a feirinha, como a gente enxerga nas outras cidades. Então tem que pensar combinado isso, porque daí a comunidade se responsabiliza também pela preservação. Prefeita em exercício de Porto Alegre, vereadora Sofia Cavedon. Está me devendo uma outra entrevista agora como presidente da Câmara dos Vereadores. Nós vamos marcar lá na Câmara dos Vereadores, vamos falar daí dos projetos do Legislativo. Quero agradecer a tua participação no programa e a última palavra é sua. Com muito gosto, porque nós estamos com grandes sonhos lá para a Câmara, seremos muito parceiros de uma cidade que dá um salto na resolução dos seus direitos, né, na consecução dos seus direitos. Eu que agradeço, Orlandini, e te parabenizo, né? Duvido, tu deve ser o único cara que fez a entrevista com todas as mulheres, isso significa que tens uma sensibilidade diferenciada, longe de ser um machista, como alguns acharam que talvez pudesse ser. Estou brincando. E eu agradeço aí a todos os telespectadores e me coloco à disposição, enquanto prefeita, enquanto presidente da Câmara, né? Nós estamos para servir a população de Porto Alegre. Obrigado, vereadora Sofia, presidente da Câmara dos Vereadores, no exercício como prefeita de Porto Alegre. Esse é o ponto.net.